Gente, graça e paz. Eu vou tentar fazer um vídeo curto para mais uma orientação em relação ao que vocês passarão no primeiro e um pedacinho do segundo estudo. O que eu queria primeiro que vocês pegassem como líderes um pouco da compreensão do que é que estava acontecendo para que houvesse o nascimento do credo. Quando a gente fala sobre credo, vem muito à nossa mente aquela coisa da oração católica. E o credo, na verdade, ele não foi feito com a intenção de ser uma oração, de ser uma reza, mas o catolicismo pegou algumas orações, algumas frases, algumas questões que eram feitas pelos cristãos antigos e transformou isso em algo que com o tempo se tornou uma coisa que os devotos passaram a repetir de forma a achar que isso traria alguma resposta de Deus. Mas o que acontece? O credo ele é essencial para a nossa fé e é necessário que a gente entenda isso. Por quê? Porque ele dá para a gente toda uma compreensão do que é o todo da nossa crença. E a gente tem que entender primeiro o contexto disso. Veja só, a gente tem que entender primeiro o que era que estava acontecendo quando se iniciou essa divulgação, essa necessidade da divulgação do que era a crença cristã. A gente sabe que a religião do Império Romano era o paganismo. E aí, por ser algo que ia totalmente de encontro ao que o cristianismo pensava, os césares da época começaram a se levantar contra aqueles que pensavam de que não havia a possibilidade de crer na existência de outra pessoa sagrada que não o Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Essa questão do crer em outra pessoa sagrada é interessante porque no contexto romano acontecia o quê? Roma era o melhor lugar que existia na época. Roma tinha calçamento, tinha saneamento, existia a pax romana, que era a questão dos cidadãos romanos eles serem cercados por uma certa segurança. E tudo que era muito bom, tudo que era muito sublime, era alvo de adoração. Então, muitas pessoas diziam assim, Roma só pode ser um deus, porque é algo tão bom que deveria ser adorado. Só que não tem como adorar uma cidade, não tem como adorar um espaço. Então, o que é que eu fazia? Eu deveria adorar a representação desse espaço. E a representação desse espaço era a figura do imperador. Então, já nos primeiros séculos do cristianismo, há esse contexto de uma adoração à figura do imperador, do César, enfim. E é daí de onde vem aquilo que a gente escuta muito falar, Ave César. Esse Ave César era uma saudação que se fazia para outra pessoa, só que era dito Ave César sempre, porque é como se fosse eu estou sendo aqui bem simples para que a gente entenda, é como se fosse um Pai do Senhor de hoje em dia. Era uma saudação com a figura sagrada por trás daquilo. E aí, quando os cristãos eles se negam a adorar a figura do imperador pelo fato de crer em Cristo, é mais um motivo, e um dos principais, para que haja uma perseguição em relação ao cristianismo. E essa perseguição faz com que os cristãos eles passem a ter uma série de práticas que levam eles a tanto conseguir proclamar a sua fé, como a continuar tendo uma certa segurança. E aí, essa figura do imperador começa a se levantar contra o cristianismo, e alguns deles começam a bolar algumas estratégias que se tornam populares. Por exemplo, tem um símbolo que a gente vê muito na igreja, quando a gente estuda a história da igreja, tudo, que é aquele símbolo do peixe. Só que, segundo alguns relatos históricos, o que acontecia? Quando uma pessoa identificava, ela suspeitava que alguém era cristão, ou queria saber se essa pessoa era cristã, enquanto ela estava conversando, ela pegava uma varetinha, escrevia na areia, fazia um sinal na areia, era tipo esse sinal aqui. E aí, se a outra pessoa fosse cristã, ela fazia o quê? Ela também continuava conversando e complementava esse sinal, que é aquele símbolozinho que a gente conhece hoje muito, que é o que forma o símbolo de um peixe. Quando a pessoa completava esse sinal, a pessoa entendia, então esse outro é cristão. E outra coisa também que se tornou muito, muito popular, e segundo alguns historiadores acontecia dessa forma, porque existia uma prática daquele... Existe uma prática hoje, né? Daquele sinal da cruz.
você fazer assim, quando é católico, tudo. Essa prática, ela, a primeira vez que é vista, é dada no primeiro século do cristianismo, primeiro para o segundo século, por Tertuliano, e ele fala sobre a necessidade de você fazer um sinal que representasse que a cruz estava em você, que você vivia a cruz. Só que, segundo alguns historiadores, isso também era uma prática semelhante à do peixe. A pessoa via uma outra pessoa perto dela e ela suspeitava que era cristã, então ela fazia um sinal assim e a pessoa respondia da mesma forma para dizer que era cristão também. E o que acontece? Quando a pessoa identificava que alguém era cristão, ela se relacionava com aquela pessoa, enfim, se compartilhavam, e isso fazia com que a igreja também fosse se reconhecendo um ao outro. O que acontece? Tinha esse contexto de paganismo, até que no século III, o Império Romano ele começa já o seu período de derrocada, tudo, principalmente devido ao cristianismo. Todo grande império, quando ele cai, é um outro império que surge. Se você for analisar historicamente, o único império que cai sem que seja substituído por um outro império, sem ter sido um outro império que o derrubou, é o cristianismo. É porque, aliás, o Império Romano, justamente porque o cristianismo é quem começa a fragilizar toda a sua estrutura, por uma série de contextos, que não cabe aqui estar entrando nisso. Mas o que acontece? O cristianismo ele começa a ser visto como algo que poderia trazer força política. Até o ano 300, mais ou menos, ser cristão era você ser diferente, era você ser alguém que sofreria perseguição, mas ao mesmo tempo era alguém que tinha caráter, era alguém que era identificado como alguém de confiança, porque era alguém que abriu mão da sua vida, abriu mão de seu conforto para seguir a um Deus, mas era alguém que, por ter feito tudo isso, se mostrava alguém fiel ao que cria. Se era alguém fiel ao que cria, seria também fiel nas suas práticas. Isso começa a tomar uma certa... no mundo político, isso começa a chamar um pouco a atenção. O que acontece? Em 313, o imperador da época, Constantino, já pensando nisso, segundo alguns analistas políticos, ele já pensava nisso, ele faz o quê? Ele vai para uma batalha, e antes dessa batalha, ele diz que teve um sonho, e nesse sonho, ele viu uma cruz, e dentro dessa cruz havia um símbolo que eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Vou fazer mais ou menos como é. Tinha esse símbolo aqui. Seria mais ou menos uma cruz com o símbolo dentro. Eu sou horrível com desenho, mas enfim, seria mais ou menos isso. E em volta dessa cruz, ele viu a frase in hoc signum vinces, com esse sinal vencerás. O que é essa letrinha aqui? Quem fez primeira comunhão deve ter usado, eu usei quando fiz primeira comunhão católica. Aqui são as duas primeiras letras em grego da palavra Cristo, que é Christos. Então, ele viu essas duas letras, que seriam as duas letras da palavra Cristo, e essa frase in hoc signum vinces, e com esse sinal vencerá seria a cruz. Então ele manda pintar todos os escudos dos seus soldados e vence a batalha. Quando ele vence a batalha, ele lança um édito, uma lei. Esse édito é chamado Édito de Milão, que muitos pensam que aí é a institucionalização do cristianismo. Na verdade, não é isso que acontece. Isso é, na verdade, a neutralidade do Estado em relação à fé. Porque até então, a religião oficial do Estado era o paganismo. O que é que ele faz como uma estratégia política? Ele institui que, a partir dali, o cristianismo seria liberado e que o Estado não iria interferir nisso. Só que no édito você vê que ele dá uma certa subida de bola para quem fosse cristão. E antes desse édito, depois dessa batalha, ele manda batizar todos os seus seguidores, os seus soldados. E aí, com isso, começa a tornar aquele peso político o fato de ser cristão, porque o imperador era cristão. E aí o que acontece? Passados alguns anos, isso vai tomando forma, vai tomando peso. E aí o que acontece? Em 380, Teodósio, ele, com o Édito de Tessalônica, aí sim ele faz a institucionalização do cristianismo. O que acontece com a institucionalização do cristianismo, a pior coisa para o cristianismo foi tornar-se uma religião oficial.
trouxe mais dano para o cristianismo, a institucionalização dele, do que qualquer tipo de perseguição que ela tivesse sofrido. Mas o que acontece? Nesse período de pouco antes de 300 até a institucionalização mesmo, 380, o cristianismo ele já vivia um problema com algumas heresias que se levantavam dentro da sua própria estrutura, dentro do seu próprio corpo. Pessoas que compreendiam a fé de forma diferente e aí deturpavam o sentido de alguns textos, e aquilo ia tomando um sentido diferente do que Cristo e os seus discípulos ensinaram. Então era necessário entender o que era que o cristianismo ele de fato cria. E aí é onde entra uma diferença entre seita e heresia. Muita gente confunde isso. O credo ele nasceu com a intenção de que as pessoas, e assim o credo, a gente entende que o credo teve algumas modificações. Existem pelo menos 3 tipos de credo, mas assim, basicamente eles pensam a mesma coisa, mas com algumas frases diferentes. Mas enfim, o credo ele nasceu para que os cristãos eles tivessem como transmitir para outras pessoas exatamente o que eles criam, para que se soubesse se aquela fé que a pessoa estava dizendo que tinha era de fato a fé cristã ou se tinha heresia nela. Para diferenciar, gente, heresia é todo e qualquer tipo de doutrina errônea, uma doutrina que bata, que confronte, que se contrapõe ao que a Bíblia diz. E seita é uma instituição. Então, existem igrejas evangélicas que creem em heresia, mas não necessariamente são seitas. Mas toda seita segue heresias. Então, heresia é a deturpação do ensino bíblico e seita é a separação. A palavra seita vem de secta, que é separado. Então, toda instituição que nasce ou que se divide do ramo cristão e ali ela começa a seguir heresias, ela se torna, ela é chamada de seita. Na raiz da palavra, o protestantismo seria uma seita. Por quê? Porque ele se separou do catolicismo romano. Então, no sentido da palavra seita, nós somos uma seita, porque a gente se separou do catolicismo romano. Mas hoje, na compreensão de seita que existe, seita é tudo aquilo que nasceu de uma estrutura e segue heresias, e é uma instituição. Então, seita é a instituição, heresia é no que ela cria. E aí, para evitar essas heresias, é que há um desenvolvimento do credo. Algumas lendas dizem que o credo ele foi elaborado pelos apóstolos. Isso não tem base histórica alguma. Até porque o credo, da forma como ele o primeiro é conhecido já para perto do ano, fim do século II para o século III, por aí. Mas aí o que acontece? A intenção do credo, é isso que vocês têm que entender, é que haja uma compreensão do que é a base de nossa fé. Existem as chamadas doutrinas primárias e as chamadas doutrinas secundárias. O que são doutrinas primárias? São aquelas doutrinas das quais nós não podemos discordar. Por exemplo, Jesus é Deus. Isso é uma doutrina primária. Isso é algo que a igreja ela tem que ter, a igreja cristã ela tem que ter como princípio do qual não se pode discordar. Ou seja, o credo ele trata de doutrinas primárias, de coisas que nós temos que ter plena consciência de que pensamos juntos. Doutrina secundária é tipo o quê? A forma do batismo. Batismo por efusão, por aspersão, por imersão. Esse tipo de doutrina é doutrina secundária. Isso não interfere no modo básico de entender o que é o cristianismo. Isso não interfere nas questões básicas de nossa fé. Então, por que a necessidade de nós conhecermos o credo? Porque por meio do credo nós entendemos se determinado grupo ele realmente entende, ele realmente segue a Bíblia, ele realmente segue o Cristo que nós seguimos, ele realmente segue a nossa fé de forma autêntica. Nós precisamos ter uma compreensão exata de quem é Cristo, porque a pessoa crê num Jesus errado, é apresentado a uma salvação errada, desembarca no céu errado. Então, a essência do cristianismo está nas Escrituras Sagradas e o credo seria meio que um resumo disso para que a pessoa pudesse entender. O credo não não está na Bíblia na sua forma toda, porque ele ali, na verdade, ele busca
resumir o que a pessoa deve crer em relação à Bíblia. E aí, qual é o viés de vocês nessa abertura para o pessoal? Essa compreensão da necessidade de entender o credo. Não entender o credo como o catolicismo entende da oração do credo, mas entender o credo mesmo como eu tendo plena convicção do que cada ponto daquele explica para a gente. O que é o creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso. Por que eu tenho que crer que Deus é o Pai? Por que eu tenho que crer que Ele é todo-poderoso? Como que não colocar para Deus o poder de Criador fragilizaria toda a minha fé? Por que Ele continua explicando, creio no Filho e no Espírito Santo? Essa necessidade que há de se passar, que há uma trindade, existe a trindade. Não crer na trindade é negar uma doutrina primária, e isso resulta em heresia. Então, é necessário que vocês passem para o grupo que nós precisamos entender o credo, porque por meio da compreensão do credo eu consigo entender uma série de outras coisas que permeiam a nossa fé. Beleza, gente? Então, assim, a nossa introdução para o estudo tem que ser nessa linha. Beleza? E a gente vai se falando por aqui. Deus abençoe vocês. Valeu, galera.